Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as diferenças de sensores crop e sensores full frame. O sensor de uma câmera é aquele retângulo físico que está no meio da câmera que lê a imagem que a vossa lente tirou. Um sensor full frame é um sensor que tem o tamanho das câmaras de rolo originais, ou seja, 35 mm. Um sensor crop, como o nome indica, é um crop, ou seja, um recorte mais pequeno desse mesmo sensor. Eu vou-vos agora mostrar um exemplo de uma imagem tirada com exatamente a mesma lente, mas com sensores diferentes. Uma tirada com a 6D Mark II, que é uma câmara full frame, e outra tirada com a 90D, que é uma câmara crop. Como vocês podem ver pelo exemplo que está a aparecer no ecrã, a imagem tirada com a câmara full frame tem um campo de visão muito mais largo do que a imagem tirada com a câmara crop. Lembrem-se que estas fotos foram tiradas exatamente à mesma distância, mas porque uma câmara crop tira precisamente um recorte da imagem que é tirada com full frame, nós temos que aplicar o fator crop, que no caso da Canon é 1.6. Ou seja, neste caso, a lente que foi usada, que é a 50 mm, numa crop passa a ser 80, ou seja, 50 vezes 1.6 dá 80. Como eu falei no vídeo de ontem sobre lentes EF e EFS, se vocês tiverem a usar uma lente numa câmara crop, vocês têm sempre de multiplicar pelo fator de crop. No caso da Canon é 1.6, no caso da Nikon acho que é 1.5. Ora, como vocês já repararam pelas imagens que viram, se eu quisesse ter a mesma imagem tirada com as duas câmaras, eu ia ter que me afastar muito mais com a câmara crop, certo? Essa é uma das grandes diferenças e tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem óbvia, especialmente para fotografia de desporto, é que, uma vez que temos esse crop, as lentes que nós temos passam a ter um alcance maior. Ou seja, uma 70-200 passa a ser uma 112-320, certo? Ora, uma 300, por exemplo, uma câmara 300 2.8 passa a ser uma 420 2.8. Portanto, para eu ter o mesmo alcance mais ou menos, se eu tiver uma câmara full frame com uma lente 400, eu tenho o alcance de 400. Se eu tiver uma crop com uma lente 300, já passo a ter um alcance de 420. Portanto, vocês estão a ver que às vezes este fator de crop joga a nosso favor. Voltando exatamente ao mesmo exemplo de eu querer ter a mesma imagem com as duas câmaras diferentes, para eu obter a mesma imagem com a crop eu ia ter que me afastar, certo? E por causa disso mesmo, porque a profundidade de campo é afetada não só pela abertura do diafragma da lente, mas também a distância que nós estamos do objeto, eu, como com a crop me tenho que afastar mais, eu numa full frame consigo ter uma profundidade de campo mais pequenina, porque não tenho que me afastar tanto. Posso estar mais próximo do objeto e, como tal, o fundo fica mais focado. O que se chama boca também é relativamente melhor. Portanto, há que ter essas diferenças, há vantagens e há desvantagens. Outra coisa que se fala muito também é o Dynamic Range, ou seja, o intervalo dinâmico, o que podemos ir desde os pontos claros aos pontos escuros de uma imagem. Por norma, dizem que as câmaras full frame têm um Dynamic Range melhor, conseguem obter mais informação. Para ser sincero, com os avanços da tecnologia de hoje em dia, eu duvido muito que alguém vá reparar a diferença entre uma câmara recente crop e uma câmara recente full frame. Se estivermos a falar que a escolha de uma câmara vai apenas por esse fator, então acho que estamos a ser muito picuinhas, porque as câmaras APS-C neste momento são tão boas, eu diria, quanto as câmaras full frame no que diz respeito ao Dynamic Range, ao intervalo dinâmico. Outra das coisas que se fala é a performance em low light, ou seja, a performance com pouca luz, que as câmaras full frame têm uma vantagem sobre as câmaras crop. Eu não concordo tanto, uma vez mais por causa dos avanços da tecnologia, acho que não se nota assim grande diferença. Para mim é mais importante
a lente que vocês estão a usar do que propriamente a câmera, e ainda mais importante é quem está atrás da câmera. Vocês dão a mesma câmera, a mesma lente a dois fotógrafos completamente diferentes e sem sombra de dúvida vão ter resultados completamente diferentes. Acho que o fator mais importante da fotografia é quem está atrás da câmera e não a tecnologia propriamente dita. Há pessoas que sabem conseguir tirar mais partido do que têm do que outras que dependem mais da tecnologia propriamente dita. Depois temos a qualidade da imagem. Uma vez mais, com a tecnologia de hoje em dia, a não ser que vocês estejam a tirar fotografia de produto ou fazer grandes impressões, ou seja, de dimensões muito grandes, eu não acho que haja qualquer vantagem sobre um sobre o outro. Imensa gente que está a ver este vídeo provavelmente vai postar no Instagram, Facebook, etc. Acho que a diferença aí não se nota, portanto esse não deverá ser um fator de escolha. Um fator de escolha sem sombra de dúvida será o preço. Por norma as câmaras full frame são mais caras, mas não quer dizer que sejam melhores. Acho que é mais importante perceber qual é o objetivo da vossa compra, o que é que vocês querem fazer com a câmera, do que estarem a olhar para um sensor full frame ou um sensor crop. Eu tenho os dois tipos de sensores, acho que tiro fotos boas tanto com uma como com outra. Para mim o sensor não é das coisas mais importantes numa câmera. Obviamente é bom entender as diferenças, mas eu dou mais importância, por exemplo, a quantos frames por segundo é que uma câmera tira e às lentes que posso comprar para a câmera. Se ainda não viram o vídeo que eu fiz ontem sobre lentes EF e EFS, recomendo que o façam se não perceberem a diferença. Isto porque as câmaras full frame, com sensores full frame, só podem usar lentes EF, ao passo que uma câmera crop pode usar tanto as lentes EF como as lentes EFS. Isso significa que as câmaras crop têm uma vantagem sobre o full frame? Eu não acho que tenham, por uma razão muito simples, porque a nata da nata, ou seja, as melhores lentes que existem, são lentes EF. Portanto, o que eu recomendo, tal como fiz no vídeo anterior, é que quando se investe em lentes, que se invista em lentes EF. E então podem ser usadas tanto numa como na outra. Resumindo, há diferenças entre crop e full frame, sem sombra de dúvida. Ambas têm vantagens, ambas têm desvantagens, mas o mais importante é vocês perceberem o que é que vocês querem fazer com a fotografia, perceberem as diferenças e depois então escolherem o que for mais apropriado para vocês. Para mim não há um vencedor, são diferentes e com ambas conseguem tirar excelentes fotos. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, se gostaram, cliquem nesse like, subscrevam ao canal e até à próxima, fiquem bem, boas fotos.